Olá, estamos aqui dando sequência, à nossa série de entrevista com o nosso tema Gestão Financeira. O entrevistado de hoje é o Pedro Giavarini, consultor financeiro, Com a sua expertise ele vai estar respondendo as perguntas enviadas aqui pelos associados da Agricultura Forte. Anteriormente já entrevistamos alguns associados, produtores, de sucesso aqui do estado do Espírito Santo. Então agora é a vez de um especialista estar respondendo as nossas perguntas. Pedro, seja bem-vindo e obrigado, Luiz. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Pedro, a primeira pergunta é sobre a importância de se fazer gestão financeira. Qual a importância de se fazer gestão financeira em um negócio e, se você puder dar ênfase ao agronegócio, ao setor agrícola, ficaria até melhor. Então, Luiz, a gestão financeira, como um processo de qualquer instituição, ou seja, um produtor rural ou uma empresa, ela faz parte de um processo, Então, assim, muitas vezes a gestão financeira ela não é dada atenção devida pelos negócios, até porque ela não é a atividade principal. O produtor de café tem lá suas ocupações na produção de café, adubação, a colheita, etc. A indústria, na produção, enfim. E normalmente a gestão financeira ela fica em segundo plano. A importância dela, assim, ela é vital. Porque, como qualquer tipo de investimento, uma empresa ou uma produção rural é como se fosse uma aplicação financeira. Então você tem que ver resultado, ver se você está fazendo um bom investimento, comparar, até mesmo com produtores vizinhos do segmento de forma geral, e ver se realmente o objetivo que você esperava com aquela cultura ou com aquele tipo de atividade está te dando o retorno esperado. Então, se for falar em importância de gestão financeira, é tão importante quanto produzir, é tão importante quanto vender, Então, realmente tem uma importância muito grande no negócio, porque sem números você não consegue administrar, é muito difícil, Você vai no achômetro, vai pela média do mercado, enfim, e às vezes para você tomar uma decisão depois que a coisa já desandou, fica muito difícil, fica muito complicado. Entendi. Então, assim, a gestão financeira, ela é um dos pilares do negócio. Ela é um dos pilares do negócio. Assim como vendas, como produção, a gestão financeira é um tripé, digamos assim, dentro de uma organização que faz ficar de pé. Realmente é super necessário, tem que ser visto, pelo produtor, pelo empresário rural, até mesmo como empreendedor, como se chama, que esse eu acho o nome mais adequado, empreendedor. Tem que ser visto com muito carinho, com muita atenção. E Pedro, sabendo o produtor uma vez, ou o empreendedor, conseguindo entender a importância de se fazer gestão financeira, como começar a melhorar a gestão financeira do negócio? Ou melhorar, ou iniciar uma gestão financeira? Então, Luiz, gestão financeira, ela tem que ser uma coisa assim, que seja adequada à cultura do negócio. Lógico que tem alguns princípios que eles têm que ser seguidos, mas acho que o primeiro passo, escolher a ferramenta. Então, Pedro, eu preciso comprar um sistema, o que eu preciso fazer? Então, a escolha da ferramenta vai ser a que melhor se adequa. Se é um produtor que tem lá 3 hectares de colheita, ele não vai comprar um sistema. Vai se organizar num caderno de anotação, uma pasta mesmo essas informações e vai começar a fazer registro, O segundo passo importante nessa organização, Luiz, é realmente criar um método, Porque todo mundo, quando padroniza um jeito de fazer, consegue fazer melhor, Com o método você vai tomando gosto, ou seja, vou emitir uma nota de venda, pega essa nota, registra como um ganho, como uma receita lá no seu livro caixa, guarda essa nota numa pasta de faturamento. Vou comprar um adubo, pega a nota, pega o documento de compra daquele adubo e vai lá e registra como despesa. Então você nota que são coisas, que você escolhe uma ferramenta, que muitas vezes, assim, lógico, é um produtor maior,
é uma organização rural um pouco maior, o sistema vai facilitar, porque demanda muito volume desse negócio, né? Então eu digo assim, que duas coisas importantes para começar: escolher a ferramenta. Não, eu vou fazer no meu caderno, não, eu vou fazer numa planilha de Excel, ou eu vou fazer num sistema. Então você escolhe a ferramenta adequada e cria um método, né? Senta lá com seus funcionários, né? Olha, toda vez que você for trabalhar, eu tenho que fazer o apontamento do seu dia para saber em qual lavoura você trabalhou, né? Quando vai fazer o pagamento, faz um recibo, né? Então você vai criando método, né? Vai criando documento, facilita para você fazer depois esse controle financeiro, essa prestação de contas do negócio, do empreendimento. Entendi. E nessa fase aí, Pedro, é importante já definir um plano de contas para se trabalhar? É importante, Luiz, assim, quando a gente fala em plano de contas, a gente está falando de classificação. Então, classificação, quando a gente pega no conceito de finanças, né, nós temos alguns grupos de conta. Primeiro, a receita. O que é receita? São as vendas, o rendimento de aplicação financeira que o produtor tem inerente da atividade, né? Os custos, que são o quê? Os gastos com insumos, a mão de obra, né, que está aplicada diretamente na produção, enfim, todos esses gastos são custos, são chamados de custos. As despesas, o que são despesas? É o gasto com contador, é o gasto com, se tiver alguém no escritório, a pessoa do escritório, são gastos fora da atividade principal. E tem os investimentos, né, que são o quê? Comprou um trator, é um investimento, fez aquisição de uma pila e seca, é um investimento. Então toda a infraestrutura da propriedade, né, é investimento, ou seja, vai fazer uma cultura permanente. Então você tem um ciclo de investimento, depois tem um ciclo de produção. Então o plano de contas ele tem que entrar em casamento com esse tipo de classificação, né, financeira, sempre obedecendo esse critério. Então é muito importante ter um plano de contas, porque às vezes você tem mais que uma atividade na propriedade, você tem venda de café, tem venda de mamão, tem venda de pimenta, tem venda de coco, e aí você tem custo com insumo para coco, pimenta, banana, enfim. Você tem diversos tipos de atividade e o plano de contas ele ajuda você a direcionar o resultado. E você consegue saber melhor, né, qual que é a cultura que está te dando retorno, qual é o retorno que ela está te dando, qual não está te dando retorno, não está compensando trabalhar com ela. Então o plano de contas realmente é muito importante no início da implantação, é necessário. Definir a ferramenta, definir o método e o plano de contas está junto aí desse conjunto de decisões. Certo, Pedro, muito bom. Ainda nesse plano de contas você falou de custo e de despesas. Algumas pessoas podem ter dúvidas. Eu mesmo tinha dúvida sobre isso, ainda não tenho certeza se foi bem esclarecido. Mas no meu entender, e aí você poderia falar com mais propriedade, o custo é tudo aquilo envolvido para se produzir um determinado produto. E despesas depois da produção, ou seja, uma propriedade agrícola, ela pode funcionar sem essas despesas. Pode. Uma despesa com o contador ou até com o escritório. Então isso aí vai tudo para a despesa. Você tocou muito bem assim na classificação, Luiz. Custo é desde o momento que você inicia o processo produtivo, né, ou seja, começou o ciclo de produção, até o momento que você coloca a mercadoria em estoque. Então todo esse ciclo entre o início da produção e colocou no estoque, ele é custo do processo produtivo. Vamos pegar um exemplo aqui, eu vou falar de café porque eu fui criado na roça também, Luiz, então eu conheço. Minha família é produtora de café, pequeno produtor de café aqui na região. E café, como que a gente classifica custo? Normalmente por ciclo. Então nós estamos no meio de uma colheita de café agora. Quando que encerra o ciclo de custo? No momento que a gente encerra a pila e seca. A colheita e a pila e seca. Então aquele custo café pilado no armazém, finalizou o custo de produção daquele ciclo. Aí você terminou, começou a desbrota, começou a poda, começou a adubação, né, faz todo aquele processo, né, de tratamento, até o outro ciclo, né, até colocar o café dentro do armazém de novo,
tudo isso é custo. Agora, o que é despesa? Despesa é o que você faz para dar manutenção na venda, né, nas coisas extraordinárias. Então, despesa não está relacionado com a produção. E aí, custo, todo mundo... Por isso que é importante classificar, porque custo todo mundo é igual, em tese, né? Então, quando você vai produzir determinada cultura, até chegar no momento do custo, todo mundo é muito padronizado. Não sei quem tem mais mecanização ou manual. Agora, tem propriedades maiores, que aí precisa de uma consultoria, que aí precisa de uma contabilidade, que aí precisa de uma, vamos falar assim, tudo que está relacionado com essa parte de venda, fora do contexto, aí entra como despesa. Talvez até num processamento desse café, né? Processamento. Aí já passa a ser despesa, né? Exatamente. Até o processamento, vamos falar assim, do grão em si, lá no... Até ele pilado é custo. Até pilado é custo, né? Passou desse momento, aí já é despesa. Já é despesa, exatamente. Então qualquer coisa fora desse contexto é despesa. Entendi. E quais elementos o empreendedor deve considerar ao fazer um planejamento financeiro? Então, Luiz, quando a gente fala de elementos, a gente está falando de estrutura, né, financeira. Então, a gente já falou um pouquinho, a gente vai ser muito redundante nesses elementos que a gente está citando. O produtor, para fazer uma gestão financeira, ele tem, primeira coisa, né, olhar para o negócio dele como investimento, como uma aplicação financeira. Por quê? Ele, às vezes, deixa de investir numa cultura para investir em outra. Ele deixa de trabalhar com gado para investir em café, ele deixa de abrir uma empresa de repente para investir em produção de mamão, enfim. Então os elementos que são padrão, vamos falar assim, ou que são mais adequados para se analisar na gestão financeira, são esses que a gente falou no plano de contas, né? Que é entender bem quais são as receitas da propriedade, quais são as fontes de renda, o que gera venda, né? Digamos assim. Quais são os custos, que são, digamos assim, os principais elementos, né? Quais são as despesas envolvidas no negócio e qual é o investimento. Porque quando a gente vai fazer um plano financeiro, até mesmo se o empreendedor rural for buscar um financiamento, a gente tem que mostrar esses elementos no plano, né, de negócio lá para o banco, normalmente Banco Nordeste, Bandes ou Banco do Brasil e outras instituições, tem que mostrar esses elementos de forma bem descritas. Por isso que às vezes tem aprovação ou reprovação de crédito. Por quê? Esses elementos da gestão financeira, né, eles têm que ser bem conhecidos pelo produtor, ou seja, vou plantar uma cultura perene aqui, que eu vou ficar 12 anos com ela entranhada dentro dessa propriedade aqui, gerando centro de custo, então eu tenho que saber quais são os custos relacionados, quais são os investimentos que eu tenho que fazer, né, qual é a despesa que eu vou ter desse negócio, para que possa, em cima do plano de contas e dos lançamentos, a gente conseguir apurar os resultados dessa operação. Então, resumindo, né, os elementos que a gente tem que conhecer são esses, são realmente os custos, despesas, receitas da empresa, e para conhecer esses elementos a gente precisa, né, da ferramenta e do método, ou seja, criar um jeito dentro da propriedade de eu conseguir registrar. Entendi. Porque não adianta eu entender também, Luiz, o que acontece, muitas vezes a gente fica naquela correria do dia a dia da operação e acaba não dando muita atenção para isso, né? Então não guarda nota, eu pago às vezes sem recibo, o cara vai lá e trabalha uma diária para fazer determinado trabalho, eu tiro dinheiro do bolso, dou para ele e ninguém fica sabendo disso, não tem registro em lugar nenhum. Então esse método, esse processo na forma de fazer, que tem que ser padronizado, porque isso facilita. Ah, mas é difícil? Né? Não é que é difícil, né? Mas também não é tão informal quanto às vezes a maioria das entidades fazem, né? Isso a empresa faz às vezes também de forma irregular, né? Então esses elementos, assim, uma vez conhecidos pelo produtor e aplicados através do método, eles ajudam muito na administração financeira. E não é bicho de sete cabeças não, Luiz, é coisa simples, né? Possível, né? Possível. Então às vezes assim a gente pega, né? Eu falo assim, tem muito produtor que anota mesmo tudo, dá um show pra gente quando a gente vai conversar, porque sabe a quantidade que colheu, sabe o custo por saca, né? Sabe o custo por hectare, sabe o investimento com quanto tempo que se paga, qual que é o lucro que está dando aquele investimento. Então esse tipo de informação que a gente tem que extrair
da gestão financeira, né? Porque às vezes eu faço uma decisão, né? Eu estou lá com dinheiro, vou aplicar aqui no CDI, no CDB, vou comprar um imóvel, vou alugar, vou fazer o quê? E aí você faz essa conta, né? E vai me render 0,7 ao mês, ou vai render alguma coisa ao mês aí, e enfim. E na atividade rural, quanto que isso está rendendo? Essa conta comparativa a gente tem que fazer até por custo de oportunidade. Sim, né? sim. Até para que possa comparar. E quem é empreendedor rural, sem dúvida, quando ele está com várias oportunidades pela frente, que a nossa região, inclusive, é muito diversa, né, em termos de agricultura, né, você... Diversidade é grande, Exatamente, né? é uma diversidade muito grande. Você planta banana, está apropriado, tem pimenta, é apropriado, tem café apropriado, boi. E aí, qual que dá mais retorno? Né? Porque eu tenho aqui uma propriedade limitada, eu tenho lá X hectares para plantar, então eu tenho que fazer uma escolha. E qual dá mais retorno? Então, é nesse sentido que deve ser avaliado esses elementos. Que a gestão financeira ela entra dando respostas. E não é bicho de sete cabeças. Só que demanda um pouquinho de organização, um pouquinho de zelo com as informações e não ficar naquela loucura lá da informalidade, de fazendo as coisas, compra no pé de nota, ou deixa a nota no porta-luvas do carro, só acha na hora de fazer a declaração de imposto de renda no ano que vem. Ou seja, o empreendedor, empresário rural tem que se dedicar um pouco do seu tempo para fazer isso, né? Tem que se dedicar. Da mesma forma que ele dedica para fazer uma agronomia de qualidade, ele tem que fazer gestão e gestão financeira. E eu te garanto que não vai tomar mais que 5% dele do tempo todo disponível que ele tem para operação. Ele pode ficar despreocupado, que ele pode ficar 95% na operação, tomando conta do negócio dele, acompanhando e vendo. Se tirar 5% para gestão financeira, já é o suficiente. É o suficiente, realmente. Né? Entendi.